E aí, amigos do meu canal, vamos falar de privatização dos Correios brasileiros, né? Andam falando que os Correios vai ser privatizado. Tá aí, tô de verde, sou brasileiro, tô na esperança e eu concordo com a privatização dos Correios brasileiros. Vou dizer por quê. Vamos lá, os Correios brasileiros através de corrupções, de rombos dentro dos Correios brasileiros, o que acontece? Já foram mais de 7 bilhões, né, em termos de corrupções dentro dos Correios brasileiros, ou seja, termos de prejuízo para os Correios brasileiros. Há muito tempo você já não recebe mais correspondência na sua casa, ou seja, eu também não recebo cartas na minha casa, como também muitos dos brasileiros de norte a sul não recebem correspondência. Não só correspondência, o que é enviado para a sua casa ou para a sua empresa, para a sua indústria, não chegam mais à sua casa. Uma fatura sequer não chega. Se eu escrever uma carta hoje e enviar perante o Correio Brasileiro, já não chega mais. Faturas, então, não chegam mais. Por quê? Muitos roubos que aconteceram, essas falhas, perdas dentro dos Correios Brasileiros. Foram mais de 7 bilhões de prejuízo acumulado há anos, não desse governo atual, mas dos outros governos anteriores, do passado, da presidência anteriores, da presidência perante o governo de outros presidentes do Brasil, ou até mesmo diante dos presidentes dos Correios brasileiros. Essa nota é lamentável, essa nota é triste. Aí você diz, o Correio Brasileiro com o governo atual teve um lucro de 1,5 bilhão, ou mais de 1,5 bilhão. Não é fato, é realidade. Não é lorota minha, é verdade. Mais de 1,5 bilhão. Aí você fala, amigo, se o Correio Brasileiro teve um lucro de mais de 1,5 bilhão, não pode se manter os Correios abertos? Não pode se manter franquias de cartas, franquias de correspondência ou outras coisas mais dentro dos Correios Brasileiros? Não. Sabe por quê? 1,5 bilhão não dá para manter as despesas dos Correios Brasileiros, dos seus empregados, das correspondências, do que vai chegar a ser emitido para as indústrias, para as empresas e outras coisas mais que acontece para chegar uma correspondência, chegar uma encomenda para a sua casa. Sabe por quê? 1,5 bilhão não dá. O certo seria mais de 2,5 bilhões, ou seja, mais de 3 bilhões para se manter o Correio Brasileiro de pé. E com isso, não vai chegar a conta do governo federal para manter o Correio Brasileiro de pé. Uma estrutura não tem estrutura física, estrutura, importe, logística já não tem mais aqueles aviões que tinha antes para enviar as correspondências, não tem mais aqueles carros. Os estados, em termos de Correios brasileiros, estão falidos. E o Correio Brasileiro, se deixar, vai à falência total. Daí você não tem como mais privatizar o que está falido. E provavelmente deva ser a FedEx a ser o novo dono dos Correios brasileiros, com projetos lindos de mudança, de estrutura, de logística para nós brasileiros. Aí você me diz, você é a favor de privatização? Sim! Sabe por que eu sou a favor de privatização? Vocês lembram da Cetel? Falar um pouquinho do Rio de Janeiro, da Cetel e da Teleste do Rio de Janeiro? Acabou. Foi vendida para outras empresas, foi privatizada.
como querem fazer com a SEDAI. Se não fizessem isso, o que aconteceria? Nós hoje, a nossa tecnologia em termos de telefonia, estaríamos atrasados até demais. É obrigado ter essas privatizações para que haja a modernidade, mas muitos ignoram que o país não pode ser privatizado em algumas áreas. Pode sim. Vocês lembram de como é que era? Eu vim da comunidade e sei que na comunidade tinha também postes de madeiras, como também tinha fora da comunidade. E se não fosse privatizada a parte de luz, de energia, dentro do nosso Rio, falando do Rio de Janeiro, hoje as comunidades e alguns lugares fora da comunidade, os postes seriam exatamente de madeira. Não só isso, as fiações não seriam tão modernas como é a de hoje. Então, quer dizer, obrigado a ter a privatização, a parte da energia do Rio de Janeiro ou em outros estados, para que hoje chegue a luz melhor na sua casa, para que hoje nós tenhamos a parte da energia na sua casa. Aí você me fala, você é a favor? Sou a favor da privatização, sabe por quê? Eu quero um país melhor. Eu quero um país melhor para os meus netos, para os meus filhos, e quero um país melhor para o seu filho e para o seu neto, e até mesmo para você, quanto também para a minha pessoa, um país melhor. Você diz a SEDAI, vai ser bom a SEDAI ser privatizada? Sim, sabe por quê? Você vai lá, você passa no Rio Guandu, ou as águas que vêm pelo Rio Guandu, ou as águas que banham de São Paulo para chegar até o Rio de Janeiro, passa animais. Você vê que lá é lá onde estão as águas concentradas para poder chegar a água aqui na nossa casa, na tua casa, na sua casa, é imundície só. É imundície só. Às vezes falta água, resto de animais, resto de pessoas mortas que acontece, jogam por ali, e resto de animais. E outra coisa a mais, isso é caríssima para manter uma fonte de água limpa para chegar à nossa residência. E se não privatizar, automaticamente vai continuar a mesma coisa. Os Correios continuará a mesma coisa, com péssimas entregas, com péssima recepção de logística dentro dos Correios. A SEDAI continuará faltando água, águas imundas, águas sujas e por aí vai. Então, amigo, eu acredito num país melhor. Eu acredito que privatizar ainda é a solução. Aí você diz, você é a favor de privatização da Petrobras? Sou. Sabe por quê? Se privatizar o petróleo que é nosso hoje, que a gasolina deveria ser de 2,30 a 2,80, para nós hoje, para o seu carro combustível, que o petróleo é nosso, está quase R$100 o litro da gasolina. Não é um absurdo? Um petróleo que é nosso, então é melhor que privatize a Petrobras. Vamos ter ganhos melhores, vamos ter a logística melhor em termos de distribuição para os postos, os combustíveis até melhor do que esse lenga-lenga. Entra governo, sai governo e acontece o quê? Roubos, roubos e roubos e não passa disso. E rombos, e rombos, e rombos. Aí você vai culpar o governo A, que o governo A está culpando o governo B. O B culpa o governo C, de 1000 anos atrás. Ironicamente, né? Mas é assim. Então, amigo, eu sou a favor da privatização dos Correios, da SEDAI, sou a favor de mudança para que o nosso país seja melhor. Afinal, a pandemia chegou, as mortes chegaram com a Covid. Se o SUS fosse privatizado, seria bem melhor. Não foi privatizado e culpa-se um governo atual, culpa-se o governo que está, tanto o governo federal, estadual, como o governo municipal. Sabe por quê? Porque há falhas, há defeito. Se fosse o SUS nosso privatizado, com certeza teria pandemia, teria Covid, inevitável que é o mundo inteiro que foi assim. Haveria as mortes, sim, mas seria diferente em parte de vacinações, em parte da área de saúde. Então, amigo, privatizar é honra. E dá honra a quem tem honra.
Privatizar é bom para o nosso país. Se Cuba fosse privatizado, alguns estatais lá que entrasse, privatizasse o que está preso, ou até mesmo na Venezuela, não aconteceria de hoje Cuba ser um país falido. Não aconteceria da população da Venezuela entrar pelo Acre dentro do território brasileiro, invadindo o território brasileiro. Gosto muito do pessoal de Cuba, como também adoro os venezuelanos, mas sofre igual o nosso povo brasileiro sofre e pode continuar sofrendo cada vez mais. Se você gostou, comente. Se você gostou, esse é o meu canal. Se você quiser aceitar o que eu falei, aceite. Se também não quiser aceitar, meu país é democrático. O meu país e o meu canal é democrático. Valeu, gente. Obrigadão.